Bem-vindo. Ativação por voz exigida. Carlos Sainz. Acesso negado. Carlos Sainz Vasquez de Castro. Acesso negado. Smooth Operator. Negado. Droga. Playboyzinho. Bem-vindo, Playboyzinho. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Tá começando agora mais um episódio do Bifast Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... Precisam ser rápidos. Quem lembra dessa dublagem? A Giovana não conhecia, precisei apresentar para a diva. Eu não me lembrava, mas aí veio por todos os Marvel fans, né? Todos os Marvel fans, eu me esforcei muito na minha juventude pra ser uma de vocês. Olha, eu achei que merecia, porque o episódio de hoje vai falar dos Playboys! Dos Playboyzinhos, gente! Tá, não que a gente não fale todas as vezes de Playboys, ai, Giovana, 20 Luísa. Playboys que andam em círculos, etc. Mas a gente etc, vai falar etc. sobre o que faz deles Playboys, né? É o estereótipo do piloto Playboy. Exatamente, e aí já entra o questionamento se tem algum ali que não é Playboy. Isso, então se você gostou do episódio do carisma, o episódio dos vilões, ou do piloto ou diva, fique neste episódio. Exatamente. Por quê? De onde veio a definição de Playboy? Não. Quem escolheu Playboy? Então, assim, olha, eu fiz questão de pesquisar, né? Muito bom. Porque, assim, A gente tem que parar de perder o medo. Não. A gente tem que perder o medo de falar que a gente pesquisa as coisas. Mas é bom, é legal ser esforçado, estudioso. É legal, sabe? Sim. Porque essa coisa assim de, gente, Eu foi sei pegar de e gravei. tudo. Isso não tá com nada, entendeu? A gente pesquisa, a gente grava, a gente faz roteiro. E isso é legal, sim. Então, assim, que a Fórmula 1 é cheia de playboyzinhos, todos sabemos. Mas aí eu decidi ver aqui que o dicionário Oxford fala que é puxa. um playboy. Sim. E ele fala aqui, ó, eu tenho escrito aqui. Vambora. É um homem jovem e rico que passa o seu tempo se divertindo, especialmente um homem com comportamentos irresponsáveis ou que tem vários relacionamentos casuais com mulheres. Já achei meio heteronormativo, né? Mas não vou problematizar o dicionário. Olha, com todo respeito ao dicionário Oxford, eu vou discordar. Tu vai é que pra mim isso é total um playboyzinho. Não, um tudo menino bem. rico, meio baladeiro, meio mulherengo, meio... Levemente irresponsável ou bastante irresponsável. Tudo bem. Pode ser, mas eu não acho que só isso faça um playboy. O que tu acha que faz um playboy além Pilotos disso? de Fórmula 1. É porque eles acabam meio que sendo exatamente o estereótipo do playboy. Sim, mas é que eu acho que tem essa distinção da boemia. Eu acho que ela é muito boa. Não, Esse que é irresponsável, pra mim, é tipo o supra-sumo dessa definição de Oxford. E veja, eu aposto que se a gente perguntar pra eles aí o que é necessário, né, pra uma pessoa se tornar um piloto, né, valores, características, vão falar que, tipo, aí, Valores, disciplina... missão, como é que é? Não, mas se tu fosse perguntar pra eles, um piloto ideal de Fórmula 1, ele tem que ter o quê? Tem que ter disciplina, foco... Vibe aesthetic. Hoje em dia eu acho que precisa mais do que nunca. Eu sou a favor. Eu também. Mas assim, é inegável que a Fórmula 1 meio que se tornou um celeiro de playboyzinhos. Porque Sim. eu acho que de todas as características que eles citam ali, homens ricos, jovens, que gostam de festa, meio irresponsáveis, eu acho que tu meio que tem essa concentração na Fórmula 1. E mesmo que ela seja... É um marcador demográfico, vamos dizer Eu assim. acho que... Nossa, que Sim. chique. Eu acho que sim. Eu acho também. Mas eu gosto muito dessa separação entre, o playboy que é só, tipo... o fulano é um playboy, porque ele, tá cada vez com uma menina diferente, meio irresponsável. Mas também, eu acho que tem essa vibe de playboyzinho. Que Sim. ela não depende necessariamente do comportamento da pessoa. É essa coisa meio... menino meio riquinho, que tem esse estilo, que tem esse jeitinho, assim. Tipo, Sim. eu não sei como é que ele se comporta num sábado à noite, entendeu? Ele só acha que ele tem aquela vibe. Então, eu acho que tem essa dualidade do... Que é onde nós, fãs de Fórmula 1, entramos. Porque, veja, algumas coisas a gente fica sabendo que aconteceram. É porque um playboy... Outras é só a vibe da pessoa, Porque sabe? um playboy, ele não é um heterotop, né? É uma coisa diferente. Não, eu acho que não. Eu também acho. Porque o playboy, ele não é necessariamente escroto. O heterotop tem essa coisa assim, tipo... Faz parte quase do um estereótipo. demérito. Faz parte do arquétipo do heterotop. É quase um demérito, né? Falando é um heterotop. Viu? Mas eu acho que tem gente que usa de uma forma pejorativa a palavra playboy, mas não Mas é são necessariamente. coisas diferentes. Porque eu acho que playboy tem um quê de carisma, sabe? Entendi. Tá, então tu acha que pode ajudar a ser playboy? Não, com certeza. E eu acho que assim, olha...
a gente já falou várias vezes, que nem tu comentou, dos vilões, dos não sei o que, da Fórmula 1, e o Playboy, ele é um estereótipo que eu acho que mesmo que alguns tenham mais do que outros, eu acho que meio que permeia por todos. Não é uma coisa 8 ou 80, sabe? Eu discordo. Eu tenho um piloto que está no grid que eu acho que não tem a vibe de Playboy, ele voltará. Tudo bem, eu acho que tem até mais de um. Tá, mas olha só, tu quer ver uma coisa? Eu acho que tem um ponto dos Playboys que ele muda. Eu acho que assim como as patricinhas, eu acredito que hoje as It Girls são as novas patricinhas. Sim, eu concordo. Tá? Exemplo. Mas eu acho que Playboys são os novos Mauricinhos. Não, eu não acho isso. Mas eu acho que é uma característica, um conjunto de características que precisa necessariamente acompanhar o ritmo do seu tempo. Sim. Então, por exemplo, assim... O Playboy de hoje não é o mesmo Playboy de 10 anos atrás ou 20. Não, porque, veja, nos anos 80, nos anos 70, tipo... Eventualmente, em qualquer momento da Fórmula 1 que tu for olhar, sempre teve o Playboy. Sim. Só que aí, então, tinha uma época que o Playboy era tipo, sei lá, uma estrela do rock, entendeu? Mas eu acho muito legal a gente pensar nesse sentido. Porque, tipo, na década de 70, tipo, um James Hunt da vida, que até hoje é um cara muito estereotipado como sendo, um exemplo de Playboy da Fórmula 1. O James Hunt, piloto dos anos 70, que aprontava todas e tava lá. Sim. Por exemplo, o Senna era um Playboy. O Senna era total um Playboy. E, na verdade, se tu olha pra história dele, ele não tem o estereótipo do berço de Playboy. Não, mas ele era uma figura de Playboy. Ele era e ele também... Veja, eu acho que ele não se valia desse estereótipo que nem outras figuras. Mas eu acho muito legal se ele estivesse no grid de 25, ele seria 100% um Playboy. Ele seria um Carlos Sainz, assim. Pela questão do estereótipo da época. Sim, total. Entende? Porque eu acho que é uma definição que ela mudou com o tempo. Não, com certeza. Eu gostei muito desse recorte temporal que tu trouxe. Porque, assim, eu acho que nem tu falou, anos 70 a gente tinha ainda aquela Fórmula 1 que os automobilovers amam, que é mais raiz, que é o pessoal meio inconsequente. Esses dias a gente recebeu um comentário de um automobilover que eu achei, veja, eu li com bons olhos o comentário dele. Sabe o que ele falou? Mas tem uns que se dão bem com a gente. Não, mas ele falou uma coisa assim, ele disse, nossa, era um vídeo que a gente tava fazendo algum comentário sobre algo que aconteceu em alguma corrida. Era um vídeo mais técnico, entre aspas, quando vocês conhecem o técnico do Bifest. E aí ele falou assim, nossa, como é legal ver meninas que gostam mesmo do esporte. Tipo assim, ele credibilizou o que a gente tava falando. Sim, ele meio que tentou nos transformar numas pick-mes, assim. Não, e aí sabe o que ele falou? Ele disse assim, eu fico imaginando vocês acompanhando a Fórmula 1 na época que era boa mesmo. Mas isso pra mim é um automobilover bem intencionado. Então, mas eu achei ele bem intencionado. Eu li assim, tipo, ele reparou que a gente realmente gostava. E ele pensou assim, nossa, imagina se elas gostam agora. Naquela época que eu achava muito melhor, elas iam amar. Sim, tipo, ele deixou o comentário de automobilover dele de que agora é horrível. Não, mas eu li com bons olhos. Não, eu também, eu Enfim, concordo, eu gostei. Disso agora que eu gostei. Mas eu acho que assim, na minha cabeça tem essa divisão que eu não sei quão correta ela é, talvez não seja muito. E talvez não é só uma quebra, sabe? Mas pra mim, década de 70 ainda tinha essa coisa dos pilotos meio inconsequentes, estavam lá só pela diversão, não ligavam pra mais nada. Sim. E eu acho que esse glamour super inflado que a gente vê da Fórmula 1 é uma coisa mais, tipo, a partir dos anos 80, assim, na minha cabeça. Sim. Eu sei que, obviamente, já era glamurosa antes, enfim. Claro. Mas eu acho muito interessante, porque a Fórmula 1, ela, obviamente, a gente fala muito sobre como ela cresceu nos últimos anos, mas, assim, nos anos 80 ela teve um boom. Sim, nesse sentido dos patrocínios, etc, né? Sim, a Fórmula 1 cresceu, as pessoas tinham mais interesse nisso, começaram esses patrocínios maiores, mais corporativos, e também foi muito nessa época não que surgiu, mas que teve o boom dessa imprensa meio tabloide, meio Princesa Diana. Sim, essa que coisa... se valia também um pouco desse estereótipo celebridade do piloto, né? Essa coisa mais fofoca, de querer se meter na vida privada dos caras. Sim. Então eu acho que um pouco dessa glamourização do esporte que deu a real, na minha percepção, a ascensão dos playboyzinhos, tipo... Sim. Playboyzinhos chiques e bonitos da Fórmula 1. Meio que veio nesse movimento dos anos 80 também, e a imprensa teve, tipo, um papel grande nisso. Sim. Eu acho que, de uma certa forma, os anos 90 foram meio que uma extensão disso. E aí, 2010, com a internet, eu acho que mudou bastante, porque, de uma certa forma, eles ficaram mais... Não mais contidos, mas eles tinham uma preocupação maior mais treinados, eu acho.
Exatamente, com PR, com... Enfim, as pessoas tiveram muito mais acesso a eles, e quanto mais acesso, mais a gente vai ter que curar o que as pessoas estão vendo. E nesse ponto de vista dos contratos e do aumento de patrocínios, eles ficaram mais treinados e também eles passaram a ser mais exigidos a respeito disso. Porque aí as marcas passam a solicitar que certos comportamentos sejam evitados, que certas situações sejam, sei lá, circundadas de outras formas ou abafadas, etc, etc. Não, totalmente. Mas, por exemplo, Lewis Hamilton já faz parte dessa legião 2010. Total, eu acho que ele é um dos principais playboys, se não o principal playboy da sua geração. Eu concordo. E veja, eu sei que ele ainda corre na Fórmula 1, mas eu já considero ele da geração passada, que nem o Alonso. Isso. Mas... A nova geração são outros pilotos, mas eu acho que ele é, tipo, o destaque da geração dele na Playboysice. E pra mim, o Hamilton, ele bebe de uma fonte diferente dos playboys de agora. Eu concordo plenamente. Seja porque a gente vê ele há 20 anos nos holofotes e a gente viu ele crescer, amadurecer, evoluir. Seja porque ele é uma pessoa de personalidade e então ele coloca as pautas que são importantes pra ele. Ele se expressa da forma como ele bem entende, seja da forma de se vestir, seja dando a entrevista que ele deu no último domingo, sabe? Ele tem essa personalidade, né? Ele construiu isso pra ele. Mas, apesar de que ele não é o único playboy do grid, eu vejo como esse marco temporal é relevante. Eu concordo plenamente. E eu acho também que, de uma certa forma, no momento dele, quando ele na ascensão do Lewis, ele teve esse momento em que ele foi meio que o piloto que, entre muitas aspas, mais dava pano pra manga pra mídia. Claro. Analisar tudo que ele fazia e todas as coisas, tipo, porque ele começou a usar umas roupas diferentes, ele começou a ir numas festas, eventos e coisas de fora da Fórmula 1. Ele se colocou mais nesse lugar, tipo, de uma celebridade, entre aspas, convencional da sua época. E isso foi uma coisa que a gente falou no episódio dos vilões, e eu não estou dizendo que o Lewis é um vilão, mas eu acho que é um comportamento que se assemelha. Que é assim, sempre que vai... A gente falou, né? Sempre que vai surgir um novo vilão, ele sempre vai apresentar um comportamento diferente do comportamento que a gente era acostumado a ver do vilão anterior. E eu acho que isso pode se valer também pra essas... Sempre que é uma questão de personalidade, porque, veja... o Lewis, ele trouxe um aspecto cool de sair em capa de revista. Sim. Sabe? Então não ele pode mais usar nenhuma joia. De surgimento da internet na Fórmula 1. Então peraí que eu vou me entupir de joias no dia que saiu essa definição. Sei lá, qualquer coisa, sabe? Sim. E desde aproveitar disso comercialmente, fazendo colaboração, indo a desfiles, sabe? Enfim, eu acho que essa questão do comportamento novo que tu traz, eu acho que também... tem esse aspecto, tipo, que é uma pessoa de personalidade. Não, totalmente. E eu me lembro quando a gente fez aquele vídeo que foi a evolução de estilo do Lewis Hamilton. Que a gente... Obviamente o Lewis, ele tem, tipo, uma evolução de estilo muito marcante, com vários looks diferentes, enfim. E quando a gente tava procurando as fotos, eu lembro das... Enfim, a gente tava vendo daquela fase super específica que ele começou a se aventurar mais com roupas mais diferentes. Sim. Que ele teve aquela fase meio swag, meio, enfim, botar uns tênis, umas coisas. Sim. E aí tinha uma foto dele saindo de um hotel, ou alguma coisa assim, com um tênis. Eu nem lembro que tênis que era. Mas a foto, ela era de um site, de um tabloide desses, e era de uma reportagem da época. E aí a manchete era uma coisa tipo assim, Lewis Hamilton visto com tênis de 800 libras, não sei o que. Tipo, chamando atenção pro quanto custava o tênis, e era um tênis de 800 libras. Hoje em dia, qual deles não usam tênis de 800 libras? Não, eu ia dizer, hoje, por baixo, os tênis que eles usam custam isso, sabe? Os tênis que eles vendem custam isso. Não ia virar notícia eles usarem um tênis desses. Não. Então, de uma certa forma, ele foi o primeiro que, tipo assim... se sacrificou, entre muitas aspas, em nome de todos os que fazem as mesmas coisas hoje, sabe? E por exemplo, tá? Um brasileiro que correu na época do Lewis também, sei lá, o Massa. O Massa era um playboy, entendeu? Óbvio que sim. É até hoje, sabe? Só que assim, ser um playboy não quer dizer ter personalidade. Tipo, eu acho que são coisas diferentes. Sim. Por exemplo, o Lewis, ele se valeu dessa estética de playboy, mas ele é um cara de personalidade. Tanto que quem gosta pela personalidade dele. Sim. E quem não gosta pela personalidade dele. Sim. Entendeu? Sim, é diferente, por exemplo, pegar alguém
que eu considero muito diferente do Lewis, mas que também é um super playboy. Um Daniel Ricciardo, por exemplo. Que ele ganha as pessoas no carisma. Isso. Ah, é óbvio, ele tem os fãs que acham que ele dirige muito bem. E óbvio, não tô falando que não. É, óbvio. Mas ele ganha as pessoas no carisma, o Daniel Ricciardo, né? Tanto que várias vezes que o desempenho dele não entregou da forma como o carisma entregava, as pessoas diziam, poxa, mas o Daniel não merece isso. Exato. Só que as pessoas não estavam falando do desempenho do Daniel, as pessoas estavam falando da pessoa. É, sabe? Isso aí. Então, inclusive, eu discordo, de certa forma, do pensamento assim, que o resultado, ele é supremo. Tipo assim, bom, tá todo mundo ali pelo resultado. Claro. Com certeza. Agora, nessa semana a gente recebeu um direct falando dessa questão do Hamilton e tal na Ferrari, enfim. Especialmente depois da declaração dele, que, né, é óbvio que ele tá muito frustrado e a gente também, né, enfim. Mas teve uma pessoa que mandou assim pra gente, eu acredito que se fosse outro piloto a Ferrari trocaria, mas como é o Hamilton, eles não vão trocar. Veja, eu entendo o raciocínio. Não, eu também e entendo. E eu também acho que o Hamilton não vai ser trocado. Porque aquilo de, imagens vazadas trocando número. Tipo, eles tiram e põem os números em todas as de descolar o adesivo do carro toda vez, né? Se põe assim, um piloto jovem pra fazer um TL, eles já põem o adesivo do fulano, enfim. Mas assim, eu entendi o que a pessoa quis dizer, considerando que era o Hamilton, entendeu? Eles não vão tirar ele no meio da temporada. Mas eu não acho que seja só pelo Hamilton. Eu acho que seja também pela imagem da Ferrari. Totalmente. A Ferrari não vai assumir esse, sei lá, insucesso. Eu concordo plenamente. Eu não acho... Então, nesse sentido, eu vejo o quanto a imagem, ela se sobrepõe ao resultado no esporte muitas vezes. Totalmente. E eles entendem isso. Não, e inclusive por isso que a minha opinião seria que, tudo bem, se fosse outro piloto trocaria. Eu não acho que a Ferrari trocaria se fosse outro piloto. Porque da mesma forma, significaria um fracasso da Ferrari. Da equipe. Eu acho que a Ferrari, ela tem essa coisa de ser uma frente sólida, com todo o seu legado, com toda a sua coisa, blá, blá, blá. Sim, enfim. Inclusive, por exemplo, se a gente for considerar os tempos atuais... nos dias atuais. Mas se a gente for considerar, tipo, sei lá, de 2015 em diante, que foi, tipo, um boom de rede social... Nos últimos 10 anos. Isso, eu acho que é um recorte legal se a gente for considerar os novos fãs. Sim. Né? A nova geração de fãs. Exatamente. Se tu for considerar isso, olha o tamanho do público que tu tem, que opina... minuto a minuto sobre absolutamente tudo. E, assim, tem algumas pessoas que ganham uma voz relevante a ponto de que o que aquela pessoa falou não tem mais como ser desvisto, desfalado. E é uma pessoa que tá lá da casa dela. Sim. Sabe? E isso é um aspecto que eu acho que eles estão levando muito em consideração nessa construção de imagem. E a gente já falou... eles precisam, né? Exatamente. E a gente já falou várias vezes sobre vários prismas disso, mas eu acho que os últimos 10 anos eles são muito marcados pelos playboys que levam em consideração o que o público acha. Total. Eu acho que os playboys anteriores, eles tinham essa coisa do tipo... tudo bem, não me importo com o que estão achando a meu respeito. Sim, ser playboy era uma coisa mais, tipo, isso adiciona o meu carisma, sabe? Eu não sei se tu concorda com isso. Eu concordo plenamente, tipo, até tem uma entrevista... Lance Stroll, vamos falar dele. Mas olha, o Lance, ele é tão playboy quanto outros, tudo bem. Se a gente for considerar que um playboy é um menino rico privilegiado, talvez o Lance tenha um privilégio a mais, no caso que ele tem um assento garantido, entre aspas, enfim. Mas o Nikita Mazepin, sei lá, essas coisas assim, sabe? Tipo, eles têm esse privilégio a mais. Mas ele não foi no paddock esses tempos, o Mazepin? Ele foi o pai dele. O Kim Millman fica tirando foto. Mas o Lance, ele preenche todos os requisitos de playboy, assim como a maioria dos outros pilotos do grid, sabe? E o Jason Button. Então, era isso que eu ia falar. Eu achei que era isso, eu te cortei, né? Tranquilo. Mas tem uma entrevista dele no Jonathan Ross, acho que é de 2012, faz tempo já a entrevista, que eles estavam falando, foi na época que saiu aquele filme do Senna, que fizeram também, enfim, eu acho que foi o Rush, mas teve algum filme do James Hunt que saiu naquela época também. Sim.
E ele perguntou pro Jensen se ele se envolve nesses projetos, que é uma coisa que a gente sabe que o Louis, por exemplo, se envolve. Na época, inclusive, ele era colega de equipe do Louis. Mas ele falou, perguntando, enfim, o que ele tinha achado do filme, enfim, se ele tava envolvido nos projetos. Antes de tu contar a resposta dele, eu achei muito boa a forma como surgiu o assunto nessa conversa. Sim. E assim, ele não foi induzido a nenhum momento a falar alguma coisa pejorativa a respeito. Total. Esse eu acho que é, assim, que é o brilho dessa resposta que ele deu sobre isso. Sim. E, na verdade, porque inclusive foi o Jensen quem trouxe o assunto dos Playboys, né? Porque perguntaram se ele tinha gostado do filme, se ele estava envolvido na produção, e ele respondeu que não, e que inclusive a namorada dele não gostava muito do James Hunt. Das companhias, né? Olha, de vez em quando tem que fazer uma organizada ali, gente. Veja. Ela está correta. Veja. Eu concordo. A namorada dele, que nem conheceu o James Hunt, falou que não gostava dele. Eu concordo. Por causa desse estereótipo de playboy, de piloto de Fórmula 1. É muito ruim. Dá umas incomodação, tá? Não, e aí eu recentemente vi um amigo sendo barrado da despedida de solteiro. Não. A despedida passou. O fulano não vai. Por quê? Sim. Vai ter a despedida de solteiro, mas tem um amigo que a noiva vetou da despedida. Eu achei certo. Porque tem uns fruto estragado que estraga o resto do cesto. A mãe da Maia fala isso todos os capítulos pra ela, do Caminho das Índias. Que ela está grávida do Dalit. Que eles consideram uma pessoa estragada. Eu não concordo. O Barroa. Isso. Que é o Márcio Garcia. A poeira abaixo dos pés dos deuses. Ai, que coisa horrível. As castas nasceram cada uma de um órgão. E os Dalits são a poeira. Que tu te coisa lembra uma horrível. vez que a gente foi numa festa que tinha uma pessoa bêbada e as crianças eu botaram sei, num círculo e ficavam chamando ele de Dalit. E jogando água nele. Foi uma festa de família, só vou falar isso. Eu me lembro disso. Eu lembrei disso esses dias. Mas aí, então, ele falou que a namorada dele não gostava do James Hunt. Eu achei certo. Porque ele trazia essa reputação de playboy, né, pra Fórmula 1. E aí, nisso, o entrevistador, como obviamente... se ele não fosse um playboy, né? Óbvio, ele era o Lando da sua época, né, gente? Mas aí, o entrevistador, obviamente, perguntou, mas e tu, não é um playboy? E aí ele falou, tipo, mas o que é um playboy? Ele levantou, tipo assim, o que tu considera um playboy? Ele, um cara que gosta de ir pra balada. Aí ele, sim, mas eu gosto de ir pra balada, então acho que somos todos playboys. Ele falou. Errado! Não. Não, mas enfim, aí ele nega que ele é um playboy, eles seguem com a entrevista. Isso é tipo assim, 30 segundos da entrevista. Mas vale. Mas eu acho... Rendeu 5 minutos do nosso episódio. Olha só, isso e os Dalits. Mas Mas é que eu acho que tem esse aspecto geracional. O Button, ele é da época do Hamilton, sabe? E eu acho que por mais que as características elas sejam parecidas, ou sejam as mesmas características, a cada época tem algumas delas que elas vão ficar mais ou menos evidentes, sabe? Eu acho que esse aspecto das festas, dos muitos namoros casuais, de não assumir ninguém, ou de, enfim, eu acho que isso é uma coisa muito marcante da geração deles. Por exemplo, hoje em dia, eu acho que tem outros aspectos que são mais marcantes do que isso, sabe? E veja, não é que o aspecto de várias namoradas ou vários casos mal resolvidos não seja marcante. Nós estamos falando do Lando, do Leclerc, nós estamos falando do Carlos Sainz. Sim. Tipo assim, né? Mas eu acho que são coisas, são os mesmos elementos que em épocas diferentes ficam mais ou menos evidentes, sabe? Não, perfeitamente. E... aquela namorada não gostava dele, porque não queria um amigo mulherengo pra ele. Não tinha nem como mais o James Hunt, que ele descansa em paz. Não, exato, não tinha nem mais como, por isso que eu falei. Não queria nem por associação, assim, é do mesmo esporte. Exato, é uma coisa tipo, gente... menos. Mas assim, eu acho muito legal a gente pensar de quem são os playboys da Fórmula 1 atual. Mais fácil pensar quem não são. Porque assim, eu acho... tem um que não é playboy. Tu quer falar? Eu acho que o Piastri não tem pinta de playboy. Ele não tem pinta de playboy, sabe por quê? Porque já estão pintando ele como o próximo vilão. Tá, mas tu não acha que o playboy pode ser um vilão? Não, acho que pode, mas eu acho que não necessariamente será. Então, olha, eu tô pensando naqueles requisitos do dicionário. Então, tipo assim, eu acho que o Piastri, ele não tem essa associação de ser super festeiro, super mulherengo, porque ele namora a mesma menina desde a época que todo mundo conheceu ele. E assim, ele não tem essa coisa de ser Mas namorar a mesma pessoa desde sempre não é pré-requisito. Não, eu sei. É o aspecto mulherengo que é pré-requisito. Veja o Carlos Sainz com a Isa, coitada. Não, então, Teve uma época que não passava mais na porta, e daí ela chega. O chifre, né? É isso aí.
Coitada. Mas eu digo assim, tudo bem, namora nunca impediu eles de serem mulherengos. Mas assim, tu não vê ele, boato de traição. Envolvido em polêmica. Tu não vê ele, tipo, em altas festas, não, altas tu não coisas. Vê ele não, então eu acho que é um pouco disso. Não é necessariamente, tipo, porque ele não tem uma personalidade expansiva. Porque, na minha opinião, outro que eu não considero playboy é o Alex Albon. E ele tem uma personalidade expansiva, ele é um cara, tipo, conhecido pela sua personalidade. E veja, eu não acho que seja necessariamente um negócio, tipo assim, da personalidade dos caras, sabe? Sim, eu entendo. E sabe quem eu tava pensando? No Cola Pinto. Pra mim, ele tem pinta de playboy. Pra quem não lembra, o Cola Pinto tá no grid. É que é de se esquecer. Teve eu acho boato que até é bom que esqueça. Ano passado teve boato que ele tinha engravidado uma influencer da Argentina. Então, tudo bem. Eu lembro disso, só que isso aí foi no hype. No hype. E ela desmentiu via stories, né? E ela avisou, pessoal. Não. E 2 semanas depois tava namorando outro. Eu achei certo, né? Ela precisou avisar isso aí, porque ela já devia estar o quê? Ficante fixa desse outro. E ela teve que explicar. Sim. Diva? Eu adoro o pronunciamento via stories. Mas o Cola Pinto, eu acho que, tipo assim, eu concordo que no hype dele, mas eu acho que ele tem essa vibe. Eu não acho. Eu acho que ele tem vibe de playboyzinho. Não, tudo bem. Mas, eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que ele não tem essa coisa, tipo assim, money, 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 sabe? É porque ele tem a piada que o pessoal acha que ele é humilde, entendeu? Pois é. E daí eu não sei, eu acho que isso aí descredibiliza o personagem. Não, eu entendo, mas eu acho que é que pra mim é aquilo que a gente tinha falado, que o playboy pode ser várias coisas diferentes. O colega dele, o Gasly. O Gasly total playboy. O Gasly, ele corneia a namorada, vai em festa. Best do Leclerc, que é outro playboy. O outro que é conhecido por namorar o mesmo grupo de amigas, né? Isso. Mas enfim. Mas eu acho que o Cola Pinto, ele tem essa coisa de tipo, de tá sempre meio que flertando com todo mundo. Lembra no passado no paddock que ele não podia falar com uma pessoa que já ia ficar, olha o Cola Pinto, não sei o que, não sei o que. Eu acho que ele tem esse aspecto meio mulherengo. Sim. Então eu acho que eu enquadraria. E ele é um piloto de Fórmula 1. Sim, então o playboy também tem esse aspecto charmoso. Com certeza, eu acho que total. Entendi. Mas é mais uma coisa aí que outros Onde está o charme de Lando Norris? Não, é que, veja, eu já falei isso outras vezes no Bifest. O Lando, não tem 24 horas das férias, já tirou foto com 2 fãs. Não, ele tava jogando golfe, né? Eu vi. E o outro ele tava passeando pelas ruas. E a Magui já chegou em Portugal, né? Mas o Lando fez uma coisa correta, né? Mandou ela em aviação privada. Eu não esperava nada menos. Entendeu? Não, por isso quando eu digo que se contentar com pouco é errado. Não, mas uma coisa que eu já falei várias vezes sobre o Lando, e veja, eu não tô falando isso num sentido, enfim, pejorativo ou sei lá o que, mas é porque pra mim o Lando, ele pessoalmente me dá uma vibe muito específica. Pra mim, ele tem a vibe... tomara que as fãs do Lando não me odeiem, mas eu realmente acho, porque é minha opinião pessoal. Ele tem a vibe daquele teu colega da escola que o sonho dele é ser amigo dos mais velhos, sabe? Ele fica se enfiando com a turma mais velha. E aí ele tem alguma coisa legal em casa que faz as pessoas irem lá. Sim, ele é tipo o dono da bola na hora do jogo. Sim, aí todo mundo sabe que o pai dele tem dinheiro, então até que meio que deixam ele se envolver. Pra mim, o Lando, ele tem essa coisa meio try hard. Ele é o colega que tem o videogame última geração. Ele quer muito ser cool, ele quer muito ser, tipo, legal, ele quer muito... Ao mesmo tempo que eu acho Então eu acho que dá uma forçação de barra, assim, sabe? E ele tem uma preocupação muito grande. E veja, eu acho que na medida do possível, todos eles têm essa preocupação, tá? Mas o Lando, ele deixa aparente, porque ele fala, pela forma como ele age, ele tem uma preocupação muito grande com a opinião dos outros. E eu acho que, de uma certa forma, todos eles têm. E eu já falei antes que, pra mim, essa é a principal diferença dos últimos 10 anos dos Playboys. Sim. É essa preocupação com o que os outros vão pensar. Sim. Sabe? Mas o Lando, ele se expõe nesse ponto. Então eu acho que, tipo, tem Talvez uma certa... seja isso. Pode ser, e eu acho que tem uma certa naturalidade do comportamento de playboy, sabe? É porque eu acho que os fãs toleram o comportamento. Tipo, os fãs amam o comportamento de playboy. Não é um comportamento que é rechaçado. Por exemplo, o vilão, nem todos gostam do vilão, apesar de ser uma figura carismática. E tipo... o piloto gente fina, nem todos gostam do gente fina. Não, e eu fiquei pensando sobre isso. Mas o playboy não é uma figura afastada. Porque, veja, o playboy pode ter uma conotação negativa, como várias vezes tem. E eu fiquei pensando, mas eu acho assim, olha...
geralmente as pessoas não deixam de gostar de um piloto por ele ter esse aspecto. Eu acho que até é uma coisa que, de certa forma, faz com que as pessoas se sintam mais próximas dos pilotos. Sim. Porque tem uma certa vulnerabilidade em tu ter esse estereótipo de não liga muito pras coisas, não... meio... Sim, sabe? tu acha que o carisma é mais relevante do que a conduta, é isso? Eu não sei se é mais relevante, mas eu acho que eles se sobrepõem, sabe? Entendi. De uma certa forma, eu acho que isso... eu concordo, não é mais relevante, mas ele o se fulano é sobrepõe. gente como a gente, ele é meio Isso. inconsequente, meio... Sim. Eu acho que tem um Ele pouco é um disso. doido carismático, mas é Sim. o nosso doido. Mas é o nosso. Eu tipo tenho um pouco isso. de bode disso. Não, e assim... Mas é pessoal, gente. Eu acho que junta, porque o Playboy é não só na Fórmula 1, mas eu acho que, tipo, em geral, na cultura pop, em tudo, as pessoas gostam de ver essas coisas, sabe? Eu acho que tem também um certo fascínio por esse glamour. Pelo Óbvio, luxo, que entra com o glamour sabe? da Fórmula 1, e aí é o Playboyzinho, quer saber o que ele fez o quê na balada de Mônaco, sabe? Sim. Ele tava com quem no iate? Eu acho que tem um pouco isso no sentido das pessoas verem um estilo de vida que elas não vivem, que elas Sim. imaginam que não vão viver, mas que elas acham legal também por esse ponto. E de uma certa forma, sei lá, poderiam falar, isso aí é muito coisa de fã, de fã DTS, fã novo que quer ver essas coisas. Mas eu Mais acho. ou menos, né? Mas eu acho que, veja, eu acho que essa Playboyzice, ela tem um apelo pro automobile lover também. Porque tem essa coisa, tipo, esse sex appeal, essa virilidade. Essa masculinidade. Eu acho que eles gostam, tipo assim, o piloto raiz, tipo assim, quem não... Qual é o piloto raiz que não era um playboy? Exatamente! Não, e talvez eles coloquem um pouco em oposição, tipo assim, o playboy que faz o que quer, do que um piloto que, tipo, aí fica ali comportadinho na sua, sabe? Sei Porque eu lá. acho que essa coisa da virilidade, eu acho que tem também um pouco dessa confiança, sabe? Desse Claro. aspecto, assim, dessa liberdade. Eu me garanto, essas coisas assim, aí né? eu ando bem rápido. Tem uns que não andam, né? Mas Mas Mas, estão assim, ali na Fórmula 1, e né? também tem o papel do anti-herói, eu acho. Sim, porque, veja, não é uma característica só 100% good vibes positiva, Não, né? não. Tipo assim, tem uma malícia naquilo. E tem uma certa despreocupação com a malícia. Exato. Sabe? Tipo, eu não ligo se tu tá me achando que eu sou um malzinho, que eu... Ou, isso aqui é um comportamento meio... Então, é aquilo que a gente tava falando antes. Eu acho que, tipo, que a Playboyzice, vou chamar de Playboyzice. Sim. Já falei outras vezes também aqui. Mas a Playboyzice e isso do anti-herói, eles não são necessariamente, tipo, ele não é Playboy porque ele é um anti-herói. Tá, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Sim, e eu acho, veja, a gente acabou falando vários aspectos que a gente considera que fazem parte desse elemento do Playboy, mas eu acho que se a gente for construir isso dessa forma, então também tem um elemento de imagem construída. Mesmo que não seja 100%, tipo, deixa eu sentar aqui, pegar um papel e uma caneta e ver o que eu quero fazer, e eu vou fazer isso a partir do dia amanhã, entendeu? Sim. Eu acho que tem esse componente também de construção. Sim. Apesar de que todos eles nasceram e cresceram nesse ambiente e tiveram liberdade financeira de fazer essa escolha. Claro, perfeitamente. Sabe? E hoje em dia, eu acho que a gente vê... Especialmente porque a gente tem esse contato muito mais próximo com eles. Tipo, não literalmente. Claro. Mas a gente consegue ver muito mais da vida dos caras por Instagram, enfim. Sim. Que tem essa curadoria de imagem. E mesmo que, assim, essa parte mais escandalosa, mais impulsiva, obviamente ele seja mais controlada. Não digo que ela não acontece, só que a gente não vê. Mas ele tem alguns aspectos da Playboyzice que eles não deixam de mostrar, sabe? Tipo, tu entra no Instagram do Leclerc, que é um cara que eu considero que ele tem uma presença online bem super curada, super... Tipo assim, não é a coisa mais espontânea do mundo. Tipo assim, é fotinho do iate, é fotinho de não sei o quê. Tipo, Mas tu sabe? quer ver uma coisa que... Vamos pensar no aspecto, tipo, do rico ostentação, tá? O rico ostentação que fica postando stories subindo no jato privado. E fica postando 1 milhão de coisas, tipo, dentro dos seus... Da aviação privada. Isso é, tipo, um rico ostentação meio mico, né? Mas os playboys fazem não ser mico. Tu concorda? Sim. Tudo bem, eu sei que vários deles fazem publicidade disso e tal, mas tem muitas fotos espontâneas, tem muitos momentos que acontecem ali, enfim. E na mão deles, mesmo coisas que seriam meio mico, assim, de mostrar os pertences, etc., na mão deles não fica tão mico assim.
Porque é um pouco esperado deles isso também, sabe? Exatamente. Eu acho, pelo menos. Exatamente. Porque, veja, a Fórmula 1 ela é um celeiro dessas personalidades. Eu acho que tem. Mas eu acho que isso também tem a ver com o efeito celebridade da coisa. Como assim? Sabe? Eu acho... As pessoas querem ver aquilo dessas pessoas. Exato. E veja, eu acho que tem muita gente que quer ver também as coisas do Rico Ostentação, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia, os nossos playboys atuais do grid... Dos dias atuais. Dos tempos das redes sociais. Não, ó, os playboys de agora... me parece que é meio... É um comportamento, assim, meio usual. Tu dizer, tipo, ai, não, é que eu não sou uma celebridade. Ai, eu gostaria só de correr. O Carlos Sainz... meu filho! Quantas mil vezes já falou, ai, que não gostaria de ser uma celebridade. Gostaria de me sentar em um café e simplesmente tomar o meu café. No Team Torque! O último antes da briga imaginária que a gente inventou entre eles. Saiu o episódio do Team Torque da Williams. Do Parque Aquático? Do Parque Aquático. Ah, eu quero assistir. Saiu hoje. Mas... Eles muito afastam esse comportamento, sim, sabe? Que acha meio estranho que as pessoas tratam eles como celebridades. Eles são celebridades. Isso, mas na hora de assinar um contrato com a L'Oréal... vai lá e assina, né? Aí ele passa até a mãozinha no cabelo na abertura pro ano inteiro, né? Porque você vale muito. Exatamente. Nossa, é verdade, ele fez isso. Claro! Então, assim... veja, tem essa coisa do tipo, é melhor eu dizer que eu preferia que fosse diferente, mas ao mesmo tempo tu abraça as circunstâncias, sabe? Claro! Então eu acho que é um pouco isso. E é dessa imagem, tipo assim, eu sou um cara gente como a gente. Exato! E também as carreiras hoje em dia têm esse aspecto de negociação que eles têm que aproveitar mesmo, tem que fazer propaganda pro jato privado, pra L'Oréal, pra todo mundo. A coisa mais difícil de se fazer no automobilismo é ganhar dinheiro, né? Exatamente. Não, e eu acho que isso não interfere nesse comportamento descompromissado do playboy, sabe? Eu acho que tem outras nuances que agora, marcas desse tempo, são mais relevantes. Sim, agora... Sabe? Perfeitamente, mas assim... A gente já falou muito, tipo, de como eles podem se aproveitar disso, de serem os playboys, e de como as pessoas podem ver isso de uma forma positiva, e também de como podem ver isso de uma forma negativa. Mas eu queria te perguntar quais são, na tua opinião, os riscos dessa imagem de playboy. Porque a gente fica falando, assim, a gente obviamente sabe que pode ter uma conotação negativa, mas assim, o que um piloto perde atualmente em se colocar como playboy? Ele perde alguma coisa? Eu tenho dificuldade de pensar nisso, sabe? Olha, eu acho que perde, sempre tem algo a se perder, tá? Sim. Mas eu acho que no geral, quando a turma que abraça esse comportamento, que é entre aspas, o normal do seu tempo, tem muito pouco a perder. Eu acho que quem perde a mão nessa dosagem do playboy, aí sim, vai ser visto como fútil, como, sei lá... a estrela que não tem performance nenhuma. Aí pode virar até, sei lá, é que antigamente isso era uma coisa muito... Tu via muito isso, né? Tipo, sei lá, meio chacota dos colegas em entrevista, sabe? Aquelas coisas. Sim, eu acho que até, tipo... o Lewis Hamilton, que é um cara que tem muitos fãs e muitos haters, né? E... tem o pessoal que faz essa crítica a ele, tipo, mesmo quando ele tava ganhando o campeonato mundial, pensando nisso, né? Não, claro. Assim, porque ele não liga pra Fórmula 1, ele liga pra outras coisas. E tipo, fica perdendo tempo com não sei o quê. Que, na minha opinião, é uma crítica que meio que cai por terra quando ele tá ali ganhando 7 campeonatos mundiais. Exato. Agora, por exemplo, assim, a gente tava falando, sei lá, do Gasly, que é um super playboy, tá? Se o Gasly ultrapassasse, digamos, ele tá ali no nível 8 de playboy, tá? Tá. Se ele chegasse, e vai até o 10, se ele chegasse no nível 15 de playboy, ele ia virar chacota. Sim, eu concordo. Agora, por exemplo, vamos considerar o Lando. O Lando, ele pode estar agora no nível 10 de playboy dele, tá? Escândalo amoroso, tá performando no carro, faz as coisas dele, tá, tudo bem, tá? No momento em que ele virar campeão mundial, não importa se ele vai mudar o jeito dele ou não. Tipo, se ele permanecer nesse 10, as críticas em relação a isso vão aumentar. Sim. Entende? Então, eu acho que tem a ver com o desempenho nesse sentido. Sim. Sabe? Ou quando o desempenho ganha uma proporção muito grande,
Ou quando o desempenho ganha uma proporção muito pequena. Ou então, Entende? perfeitamente, ou então naqueles casos, tipo, o que a gente falou do Lance, do Latifi, do Mazepin, que eram esses pilotos que tinham essa coisa, que o É que eles já merecimento chegam com deles uma era... bagagem diferente, né? Exato, o merecimento deles ali era questionado pelas pessoas. Sim. Então, eu acho que eles ficam Porque mais se for- suscetíveis a críticas em todos os quesitos. Não, e se tu for considerar o Lance, ele é um playboy, tipo assim, Totalmente. na melhor definição da palavra. Mas ele não é uma pessoa escandalosa. Não. Ele não tá metido em confusão. O que ele faz? Ai, dá umas curtidas na foto da ex. Tá em casa, vai numa festa e visto tem na- várias pessoas. Não, e é Tipo, pra fala ver- sério, isso é fichinha pra um playboy, Não, entendeu? óbvio, e pra ver o quanto a gente desacostumou de ver certas coisas, de quanto essas imagens são curadas e eles cuidam, enfim. Tipo assim, agora nessa primeira metade do ano, eu acho que foi depois do GP do Canadá, que ele não foi naquela premiere do filme da Fórmula 1 em Nova York, que alguns foram direto do Canadá pra ali. Sim. Ele ficou no Canadá e ele foi numa balada, uma coisa assim, e saiu o vídeo dele, tipo, abraçado em 3 meninas, não sei o quê, claramente, tipo, embriagado. E eu fiquei, tipo, ai, gente, que coisa estranha. Puxa, todos eles devem eles, ser. É só uma imagem que a gente não tá acostumado a ver, porque não é a imagem que eles costumam mostrar. O Lance, por exemplo, low profile, tirando nos stories. Quando ele decide dar uma biscoitada, assim. Mas é porque ele tá solteiro. E a parte de ser um playboy também, deu uma biscoitada. Não, totalmente. Tá, mas e daí? Por que tu acha que tem alguns playboys que não são aceitos? Eu acho que justamente por isso que a gente tava falando, sabe? Eles têm outras características além da playboyzice que fazem com que a playboyzice seja meio que um bode expiatório, sabe? Sim, aham. Eu acho que é meio por isso. Será Sim, que não? Eu acho que sim. E eu acho legal que a gente esteja caminhando na conversa nesse ponto, porque podemos chegar à conclusão de que ser um playboy é diferente de ser uma pessoa vazia. Sim, não quer dizer que a pessoa ela é um playboy e várias outras coisas. Ai, gente! Ai, mil e uma utilidades. Aham. Não, mas... mas é isso, porque playboy é uma característica. É isso que a gente tá falando, porque, veja... a gente tá o episódio inteiro falando que a Fórmula 1 é um celeiro de playboy. Sim, além de ser playboys, eles são pilotos de Fórmula 1. Aí tem o piloto que é mais sensível, vulnerável, mostra sua personalidade. Tem outro que é mais durão, mais vilão, mais não sei o quê. Sim. Quer ver um super playboy que tem jeito de ser muito gente boa? Quem? O Nico Huckenberg. Super playboy! Meu Deus, ele é muito playboy! Gente, não, é porque eu acho muito legal sempre que ele vai em algum lugar com a esposa dele junto. Porque eles têm exatamente a mesma vibe. Sim. E eles usam... têm a mesma vibe dos Rosberg também, tá? Nossa, será que é uma vibe Será que meio... eles são amigos? Não, e eles usam essas... eu ia matar. Eu acho que o Nico, ele fez um post em homenagem ao outro Nico. Agora que De teve o qual tu tá pódio. falando? O Rosberg fez uma homenagem pro Huckenberg agora que deu o pódio e tudo mais. Eu não lembro se foi no Stories, foi no feed. Se eu conseguir encontrar isso, eu ponho o print aqui pra quem estiver vendo pelo YouTube. Legal. Quem estiver vendo pelo YouTube, deixa um like no vídeo. Não é? se esqueça disso, se inscreva no canal também. Sim. Mas eu acho que... Eu não sei se é uma coisa dos alemães também. Mas, ó, porque mas o eu Schumacher sei. tinha essa vibe também, ele e a Corina. Tá, mas eu vou te dizer o que é isso aí. Não basta ser playboy, tem que ter tempo de tela. Os playboys de hoje em dia, eles têm que render O conteúdo. Ibope, isso aí. Entendeu? Então, um Total. playboy olha ali, olha esse outro playboy que tem minha vibe. Vou fazer uma collab. Sim, e olha, Entendeu? os 3 playboys da Alemanha que a gente citou agora, os 3 casadíssimos, tipo, desde o início da carreira, né? E todo mundo domina publicidade, documentários, Looks. entendeu? Red carpets. Looks. Gente, os looks É um show, do... né? Os playboyzinhos. Os looks do Nico com a esposa, não Sim. preciso nem falar qual Nico, né? Porque você aplica os dois essa frase. Mas é que eu acho que tem um aspecto muito carismático da figura do playboy também. Sim. Sabe? Total. Porque eu acho que faz parte também da pessoa... A pessoa que navega a vida dessa forma, da forma playboy, é uma É pessoa... uma construção, tu concorda? Não, e é uma pessoa que ela... Veja, pra tu conseguir navegar pela vida como um playboy, tu precisa ter uma autoconfiança, tu precisa estar, tipo, seguro de si. óbvio. Aham. E isso traz carisma e faz com que as pessoas gostem de ti, sabe? Sim, Eu acho que necessariamente. eu também acho. Enfim, Agora, minha opinião. eu concordo e eu tô convencida de que tem a marca dos tempos, assim, que deixa as características um pouco mais ou menos acentuadas. Mas eu acho que por exemplo, vamos pegar os playboys de agora. Carlos Sainz e Leclerc. Eu adoro. São sim, figuras que são dois playboys, com certeza. Os dois são mas eles são playboysíssimos. diferentes. E eu não sei se eles... Veja, eu acho que eles são diferentes na sua playboyzice. E também o público e a mídia enxergam eles de formas diferentes. Com certeza. Porque o Leclerc, ele tem quase que aquela coisa meio Timothée Chalamet, que é outro playboy também, né?
Timothée Chalamet atualmente namorando Kylie Jenner. As fãs do Chalamet não gostaram. Eu acho que eles são um casalzão, sabe? Porque eu acho que ele e o Leclerc, eles têm essa coisa de serem, tipo assim, porque o Leclerc, ele não é tipo assim, meu Deus, esse cara é muito gato. Ele é tipo, ele é bonitinho, ele é fofinho, sabe? Sim. As meninas que gostam dele, as fãs dele, enfim. Que tipo, muito diferente do Carlos Sainz, né? Que é aquela coisa tipo... Sim! O sex appeal do Carlos Sainz. Uma beldade. Não, mas veja, eu estou objetificando os dois nesse momento, estou. Mas é porque... Mas o Like é bonito. Exato, mas eu acho que eles são vistos de formas diferentes, sim, sabe? Sim. O Like, ele tem essa coisa mais príncipe. Mais romântica, mais melancólica, mais, sabe? Sim. E enquanto o Carlos Sainz, ele tem essa coisa mais da virilidade. Eles mais são selvagem. Não fui eu que falei. Mas eu acho também. Eles têm essa imagem diferente e são duas manifestações de playboyzice. Por exemplo, essa melancolia, esse romance do Charles Leclerc não impede que ele troque de namorada dentro do mesmo grupo de amigas, sabe? Sim, mas veja, e os dois têm um elemento que eu acho que é muito importante quando a gente tá falando de um playboy. Dinheiro. Não, eu desculpa. Isso também. Mas eles têm uma conexão emocional forte com as pessoas. Sim, eles têm um carisma, um magnetismo, né? Isso. Claro. Sabe? Então, assim, tu olha pra um, é um playboy. Tu olha pra outro, com certeza. São parecidos de jeito nenhum. Sim, concordo. Sabe? Eu acho que esse é um aspecto, tipo... Enfim, e eles têm... E eu acho que isso é uma característica desse tempo também. Que eles são muito amados, mas eles também são muito humanizados pelos fãs. Eu não sei o quanto os playboys... É quase tirado de um contexto real, né? Exato. Antigamente, eu não sei o quanto os fãs humanizavam esses playboys, ou eles idealizavam demais, exatamente por não ter tanto contato, entre aspas. Eu Entende? Exato. Eu não sei porque eu não tava lá, né? Não tava nascida antigamente. Assim como tu também não. Mas eu imagino que as pessoas se sintam atualmente muito mais próximas dos pilotos, porque a gente tem essa ilusão de tá vendo eles 24 horas por dia, sabe? Sim. Por exemplo, um outro piloto muito playboy, George Russell. Um grande playboy. George Russell, um playboyzíssimo, mauricíssimo. Um outro super playboy, Ocon. Ocon tem total vibe de playboy. E as pessoas falam, que o Ocon é coisa de bonzinho, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, mas Ocon é playboy tem total também. vibe de playboy. Divo hollywoodiano. Aqueles vídeos que ele e o Mick Schumacher faziam, tipo, andando de carro. Nossa, total. Agora, o Oscar... Poxa, eu tenho muita dificuldade de ver ele como playboy. É que o Oscar tem essa coisa de bom moço, né? O álbum não é também. Só isso. Mas pra mim, o álbum é um playboy. Tu acha que o álbum é um playboy? Claro, ele tem, tipo, uma super namorada dos sonhos que tem a própria vida dela. E daí ele corre ele é, tipo, o carro um cool de boy com a sua cool girl, assim. Eu acho que ele é um super playboy. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. É porque tu gosta deles, Giovanna. Não, eu gosto deles, mas eu tô falando de uma forma... O álbum tem muita cara. Só pra te avisar. Tu acha? Não, é que eu tô tentando fazer uma análise super objetiva aqui. Tipo assim, sei lá, sabe? Sim. Valtteri Bottas também acho que não tem um pinta de playboy. E ele tem... e veja, e eu não acho que seja... É melhor tu não dizer a tua lista. Vou começar eu a dizer a minha. Playboys, Valtteri Bottas, Toto Wolff, Max Verstappen. Toto Wolff, total. Yuki, tu acha um playboy? Total! Eu também acho. Totalmente! E o Yuki tem um aspecto muito interessante, que a vida amorosa dele é uma coisa muito, 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 muito privada. Muito escondida. E aí? Eu acho que ele tem vibe de playboy. Pois é. E aí, gente, é porque a real é que, assim, a gente tá falando, fulano não é playboy, fulano não é playboy. Na real, eu acho que é um espectro. E todos estão do lado do espectro que sim é playboy. Isso. Alguns são mais que os outros. Tipo assim, olha... Vamos fazer uma Oscar Piastri. Tô brincando. Oscar Piastri é um piloto de Fórmula 1 que não tá nem aí pro que pensam dele. Financiado pela família até 2 anos atrás. Sim, tipo, ele é um playboy com certeza, sabe? Com certeza. Com certeza. Tu vê, tipo, eu acho muito legal aquela entrevista que a mãe dele deu pro Red Flags. Tu não acredita. O quê? Hoje eu abri os stories do Bifest. Faz 1 ano que a gente postou aquela entrevista nos stories. Então, ela tá de aniversário, vamos recomendar de novo. Tu acredita? A entrevista da Nicole Piastri é tipo 1h40, é tipo um filme a entrevista de tamanho. E ela é um amor, né? Ela é um amor, tá de camiseta do Yuki o tempo inteiro, né? Até porque ela não ia trocar de blusa no meio da entrevista. Ela é presidente da Yuki Nation. Sim, ela conheceu o Yuki, achei tudo. Achei até que demorou. Se eu fosse fã do Yuki e tivesse o acesso da Nicole Piastri, eu teria conhecido muito antes. É verdade. E falou, Oscar, tu me ajeita aqui pra eu conhecer o Yuki. Te mexe ou merda?
Mas aquela entrevista é muito legal. E ela conta, tipo assim, porque, veja, eles são da Austrália, é tipo, longe. E o que do Japão, né? Sim. Não, mas o Oscar com 13, 14 anos teve que se mudar pra Europa, pra uma escola interna, Sim, pra poder fazer as óbvio, competições. E ela fala que o Oscar, tipo, ele não foi uma criança que demonstrava ser, tipo, insegura em relação a isso. Que teve uma das idas dela pra Inglaterra pra acompanhar ele num fim de semana de corrida, que basicamente, tipo assim, fazia muito tempo que ela não via ele, com saudades, a mãe de uma criança que tá morando do outro lado do mundo. E ele tava, tipo assim, então tá, mãe, obrigada por ter vindo, tchau, até a próxima. E ela ficou tipo assim... Tá, mas tu acha que isso acompanha a imagem de playboy dele? Não acho que isso acompanha a imagem de... isso pra mim acompanha a imagem, tipo... de um adolescente. De um adolescente chato. Mas pra mim isso é tipo assim, ele pode ser o quão não um playboy, entre muitas aspas que a gente fale, mas ele tem essa confiança inabalável de homem. Não, mas ele tem essa autoconfiança, ele tem essa coisa, e ele é um piloto de Fórmula 1 riquíssimo que tá ali no meio, sabe? Eu acho que no fim das contas, sabe aquela coisa, tipo assim, somos todos Malala? Tipo, somos todos playboys, sabe? No caso dos pilotos de Fórmula 1. Não tô convencida, não acho que o Oscar é um playboy, tô brincando. O que vocês acham? Pelo amor de Deus, me defendam aqui. Ou defendam a Luísa, defendam quem vocês quiserem. Mas ó, uma coisa eu acho certa, tá? Os playboys seguem reinando na Fórmula 1. Não, olha, sempre de um jeito, do outro. Vocês acham que o Toto Wolff tá criando aquele filho dele pra ser piloto de que jeito? É o rival do monte. Aquelas crianças não tem mal. As duas próximas gerações, gente, pode esquecer. É que o Toto já vai ter o filho empresário, né? Que tem o filho que se formou agora em administração, né? Sim. Já tem o filho empresário, pode ter o filho piloto agora. Claro, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. O Império Wolf segue firme. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Eu tenho uma pergunta pra quem nos ouviu até aqui agora. Vamos lá. Eu quero saber quem é o playboy favorito de vocês da Fórmula 1 e se ele ser playboy faz com que vocês gostem mais ou menos dele. Boa, respondam aí nos comentários. A gente segue no Bifest durante todo o Summer Break da Fórmula 1. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui no YouTube e no Spotify. E em todas as outras redes sociais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos o @BeFastPodcast em todas elas. E vou aproveitar e falar isso pra quem ouviu até aqui, porque a maioria desliga antes. Se você gosta do Bifest assim como ele é agora, aproveite, porque o Bifest vai mudar. Um beijo! Tchau!